Salve, salve galera! Hoje estamos aqui na estreia do nosso primeiro episódio do podcast Café com Faca. E esse podcast, pessoal, para isso acontecer, precisa de vocês e precisa principalmente dos nossos patrocinadores que compraram a ideia e acreditaram no projeto. Eu sou só um elo dessa corrente, é feito para vocês, mas quem faz isso acontecer são nossos patrocinadores e eu preciso agradecer eles. E um dos nossos patrocinadores é a Farmácia do Betinho. Tão importante, pessoal, na hora de escolher um médico de sua confiança, é escolher a farmácia. E nada melhor que a farmácia que está há mais de 40 anos no mercado cuidando da gente. Então, não precisar de medicamentos, Farmácia do Betinho. Outro nosso companheiro aqui, a Edmix, é ali situado no bairro Santo Antônio, ali perto da paróquia Nossa Senhora das Graças. Edmix Atacado e Varejo. Lá é um supermercado completo e ele vende tanto no atacado quanto no varejo. E principalmente uma dica que eu dou, se vocês gostam de churrasco, assim como eu, lá tem uma linha de cortes especiais para churrasco sensacional. Se você gosta de carne suína no churrasco, como eu adoro, lá eu indico a vocês a picanha temperada, a picanha temperada suína lá maravilhosa. Edmix, atacado e varejo ali no bairro Santo Antônio, do meu amigo Edmilson. Mas o nosso parceiro, pessoal, a GW, Armas e Munições, lá de Itapiruna, do meu amigo Wallace. Se você quer tirar seu CR, se você quer adquirir uma arma, tirar seu CR, entre em contato com eles, que eles vão fazer todo o processo para vocês. E lá na loja você encontra uma infinidade de produtos, tanto de airsoft, coldres, munições, tem uma linha de camisa bem sensacional, mochila tática, canivete e facas artesanais, que é feito por mim, são as melhores, tá bom? Precisou de qualquer coisa disso, só entrar em contato com ele, GW Armas e Munições. E você que é produtor rural, assim como eu sou um microprodutor rural também, meu amigo lá, o Júlio Filho, JM Agropecuária, ali depois do Mercado Produtor aqui em Varriçai, ele tem uma linha completa de nutrição, foliar e de solo e também de defensivos agrícolas. E também está com a super promoção lá de panos de café. Você que está dentro de colheita e precisa de um pano de café, só procurar o Júlio. E a gente já está aí também às vésperas de fazer análise de solo e de folha. Então, vai lá na loja, agenda sua visita na sua propriedade, o Júlio vai lá, vai fazer sua análise de folha e de solo e vai te passar aquela receita. Você vai cuidar, fazer uma agricultura de precisão no seu café, na sua plantação, aplicando o que realmente a lavoura precisa e necessita, tá bom? Sem gastar dinheiro à toa e fazendo o acompanhamento certeiro da sua plantação. E o meu amigo Gaguin Terraplanagem, você que precisa mover terra, esse é o cara. Precisa fazer escavação na sua posse, abrir estrada na sua lavoura, nas suas pastagens, já quer preparar o terreno para plantar o café o ano que vem, quer dizer, esse ano ainda, já chama o Gaguin, a equipe dele é sensacional, os meninos lá são fera demais, o Daniel, o Vinícius, o Damasco. Então, precisou de qualquer serviço de terraplanagem, Gaguin Terraplanagem, é o meu patrão rico. Cafeteria Paulante, mais um parceiro nosso aqui, do meu amigo Reginaldo. Se você é de Varriçai ou região, quer experimentar os melhores cafés especiais da região, vai lá na Cafeteria Paulante. E não só cafés, lá também tem uma deliciosas tortas e principalmente croissant, que eu sou apaixonado, viciado em croissant, e além de outras coisas também para você comer. E uma dica que eu dou é o mocatino. O mocatino deles lá é sensacional. E em breve, a Cafeteria Paulante vai trazer novidades para vocês. Talvez no próximo episódio, já vou anunciar aqui uma novidade que a Cafeteria Paulante vai anunciar, tá bom? Você de Varriçai região, quer experimentar aqui café delicioso, que café da tarde? Vai lá na Cafeteria Paulante do meu amigo Reginaldo. Varriçai Autopeças, ó, se você está precisando de peças para o seu veículo, acessório e bateria, vai lá na Varriçai Autopeças, lá além de preço, qualidade nas peças, você tem um atendimento rápido. Hoje em dia, como o nosso principal recurso é o tempo, lá você é atendido muito rapidamente. Então lá você tem qualidade, preço e rapidez no atendimento. Varriçai Autopeças ali atrás do supermercado Beto Cereais. E o nosso patrocinador master, está toda a linha de cafés deles aqui. Como é um programa, podcast Café com Faca, a faca eu já tenho, e precisava de um parceiro no café, e o parceiro foi o Café Ridolf e os produtos do sítio Vai e Volta. Então, é o café mais premiado do estado do Rio de Janeiro, Café Ridolf, sítio Vai e Volta. Se você não experimentou ainda esse café, eu aconselho você a experimentar. Uma dica que eu dou é o gourmet. Tem um especial também que é muito bom, mas o gourmet ele é sensacional. Tem o tradicional, tem moído e tem grão. Então, você quer experimentar um café especial aqui do Alto Noroeste Fluminense, aqui de Varriçai, eu indico para vocês, Café Ridolf e o sítio Vai e Volta. Tem uma variedade aqui de qualidade de cafés e é o melhor café da região
e é o café mais premiado do Rio de Janeiro, nosso parceiro, nosso patrocinador master. Agradecer ao Fidelis e ao Fabiano e a todos lá do Café Ridolfo City Vai e Volta. Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje na estreia do nosso primeiro episódio do nosso Café com Faca, nosso podcast. Hoje um convidado muito especial, nosso pároco aqui da nossa paróquia Nossa Senhora das Graças em São Sebastião de Vassai, Padre José Carlos. Padre, primeiramente quero agradecer ao senhor pelo tempo, sei que a agenda dos padres são bem corrida, mas a gente conseguiu alinhando ali para a gente conseguir chegar nessa data, para a gente fazer esse primeiro episódio. Eu queria muito que fosse o senhor. Primeiramente que o senhor é uma pessoa muito boa de conversar e para ajudar nesse primeiro episódio, que faz parte. E também para a gente falar sobre o assunto do momento, né, que é a eleição do Papa, sobre o conclave, e também para a gente falar muito sobre a festa do Divino, que é uma festa muito importante, tanto na igreja, hoje em dia, e no município também. Todo mundo do turismo está falando muito nessa festa. Então, eu queria agradecer muito a presença desse senhor aqui e queria convidar vocês, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, curte e comente. Por favor, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E quando você curte, compartilha e se inscreve, vocês ajudam a ter mais visualizações. Peço para vocês compartilhar. Vai lá naquele grupo de WhatsApp, só tem bom dia, boa tarde, boa noite. Joga o link lá para todo mundo assistir. Aquele amigo seu que só manda link do Tigrinho, manda para ele lá, para ele assistir também, para a gente conseguir crescer esse podcast, né? Levar o nome de Varriçai, e a gente vai estar sempre tratando aqui de assuntos bem legais e sempre trazendo uma pessoa especialista no assunto para estar falando sobre aquilo. Então a gente vai começar, padre. Não tem como falar de outro assunto no momento sobre o Papa, né? Habemos Papa. E eu não sei se foi uma certa surpresa, né? Que tinha assim sempre alguns cardeais ali que estavam como se fala, que eram os favoritos, né? Que saiu na imprensa, aquela coisa de favorito, mas a gente sempre sabe que o conclave é uma coisa diferente, que é muito difícil um favorito realmente ganhar ali. E foi uma certa surpresa, o Prevost, né? E o senhor conhecia ele como cardeal, já tinham ouvido falar sobre ele? Como que foi para o senhor assim, a eleição dele? Então, em primeiro lugar, né, eu fico também contente aí desse convite, né, ele está participando aqui também dessa estreia aqui do programa, poder falar aqui para o nosso público, nosso povo aqui de Varriçai. Isso é muito, muito importante. Eu que sou daqui de Varriçai também, não sou daqui da cidade, mas perto aqui. Trabalhei um tempo fora e agora estou aqui novamente, já faz 5 anos, né? Então o pessoal daqui de Vassai já me conhece bastante. Então eu agradeço, né, o convite. Eu que agradeço. Né? Então, essa questão do Papa, né, confirma mais uma vez aquilo que já virou um ditado aí na igreja, ou já virou uma frase que sempre a gente se repete, né? Aquele que, né, entra papável lá no conclave sai como cardeal, né? Sim. Justamente. Mas, com certeza, a gente, se a gente fosse olhar, né, para quem são os mais cotados e tal, se fosse olhar para isso, o nome, né, do cardeal Prevost não estava na lista. Ou seja, ele estava em algumas listas, né? Sim. Mas estava lá para baixo, quase que ninguém praticamente falava mesmo dele, porque ele estava nos últimos lugares aí, dos 10 mais, ele estava lá para baixo, né, na lista. Então não eram os primeiros, não era muito falado, e de tal maneira que na hora que anunciou, né? Então a gente ficou aquela pergunta, né, no ar, assim, quem que é? Sim, né? Então a gente não estava sabendo. Eu, né, não tinha conhecimento nenhum dele, né, não sabia, particularmente, né, não sabia nada sobre esse cardeal, né? Sim. E agora a gente já sabe bastante coisa, porque, né, é o assunto que está falado, e aí começou a ser Papa, então todo mundo vai começando a postar foto e falando. Vai revirando a vida dele. Vai revirando a vida, justamente. Isso aí. É uma lupa no passado dele. Justamente. E uma coisa que me chamou a atenção, assim,
que acredito que chamou a atenção de muitas pessoas, é que ele falou no discurso dele sobre ele ser agostiniano, né? Um filho de Santo Agostinho, ele fazer parte seria uma fraternidade de Santo Agostinho, alguma coisa assim? É uma congregação. Congregação. Congregação de Santo Agostinho. E o Papa Francisco era franciscano. Franciscano. O franciscano a gente sabe, né, que é a coisa do voto da pobreza, né? Por exemplo, o Papa Francisco usava o crucifixo de ferro, o franciscano mais essas coisas assim de se desprender dos bens materiais, digamos assim. Então, a gente sabe mais ou menos a linha do franciscano. Do agostiniano, tem alguma característica assim que a gente pode esperar, de repente, esse papo do comportamento? E qual é a característica dos agostinianos? Assim? Tem alguma coisa especial? Normalmente, os religiosos, né? Os religiosos, eles fazem o voto de pobreza, todos eles, independente de ser agostiniano, franciscano, né? Todas as congregações de religiosos, né? Eles têm um voto de pobreza. Então, é o voto de castidade, pobreza e obediência, né? Diferente de nós, padres, né, que trabalhamos em paróquias, nós não fazemos os 3 votos, nós temos só o voto de castidade. Mas eles também fazem o voto de pobreza, todos eles, né? É claro que quando a gente olha para os franciscanos, né, São Francisco levou mais a sério essa questão da pobreza, então os franciscanos, né, imitando São Francisco, tem essa questão aí da pobreza um pouco mais, que dá um pouco mais de ênfase, né? Sim. Mas os agostinianos, como o Papa mesmo, né, como ele mesmo, a gente já vê aí na vida dele, né? Ele segue essa questão de missões, né? São missionários, né? São missionários. Sim. Vão para lugares difíceis, vão trabalhar em paróquias. Então, eles são religiosos, mas ele tem essa questão de trabalhar também com o povo, paróquia, né? De cuidar de uma igreja, né? E, então, é mais nessa linha, né? São religiosos, parecido com os redentoristas, né? Sim. Então, mais missionário, eu vi que ele mais missionários. 40 anos no Peru. Por exemplo, ele é norte-americano, mas praticamente trabalhou ali a maior parte da vida dele no Peru e tem até nacionalidade peruana também. Né? Só tocou num ponto assim, importante que tem dado uma certa discussão na internet. Hoje em dia a internet sabe como é que é. Ela serve tanto para o bem, mas muito usada para o mal. É a questão desse ser norte-americano. Aí surgiu, o Trump conseguiu o que queria, a nacionalidade americana e tal. O senhor pode explicar melhor, acho que o senhor explicou até na homilia de domingo, e quando o Papa é eleito, como se ele deixasse a vida dele para trás, né? E se tornasse, como se ele largasse de ser americano. Isso. Mas existe essa certa discussão das pessoas maldosas, falando por ser esse americano, que teria sido tinha dedo do Trump, que ajudou a eleger. Isso é completamente mentira, né? Não tem nada a ver a nacionalidade dele. Né? Com certeza não tem, né? Assim, o mundo, né? A gente, graças a Deus, a igreja, ela, né, muito falada, né? O mundo inteiro. O Papa Francisco, por exemplo, acho que uma grande vantagem do Papa Francisco foi que ele fez com que muitas pessoas, né, mesmo que não são ligadas à igreja, começassem a falar da igreja ou falar do papado de uma maneira positiva. Né? Então, isso é uma vantagem boa também. Mas a questão da eleição do Papa, né, e aí, naquela expectativa desse pessoal falar, é isso, é aquilo, né, é fulano, não é fulano, leva muito para o lado natural das coisas, ou então pensando que vai ter uma votação, então logo já vem assim na democracia, tem um lado, eles pensam muito no lado humano, de propaganda política, de campanha, de fazer isso, fazer aquilo. Então a igreja, ela não tem nada dessas coisas. Então você não pode pensar, se for pensar desse lado, né, sai da regra, que, por exemplo, tem algumas regras. Tem uma regra, por exemplo, o cardeal, ele nunca pode votar nele mesmo, e é tão sério isso,
que tem sanções, né, se isso acontecer para aquele cardeal dentro da igreja. Então, assim, então ele nem pensa nisso, assim, não vai fazer nunca isso, votar. Ele não pode pedir voto lá dentro para ele, porque também tem sanções para isso, entendeu? Você não pode pegar nenhum cardeal pedindo voto para si. Então é completamente fora, né, de toda essa ideia que o mundo tem, o mundo que não é ali da igreja, tem sobre o Papa, sobre tudo isso. Então, aí você fala, norte-americano, porque o Trump, porque isso, porque aquilo, não tem nada disso, entendeu? Sim. Inclusive, os cardeais, eles se prepararam, claro, teve aqueles 9 dias, né, de preparação, ali eles vão conversando. É claro também que é o Espírito Santo que escolhe, né? Não, sim. A gente reza para que o Espírito Santo dê a graça e que os cardeais também sejam dóceis a essa graça. Sim, né? sim. Porque também tem isso também. Com né? certeza. Porque não quer dizer, o Espírito Santo vai chegar lá e vai dizer, fulano, né? Não é assim, né? Eles rezam, né? E nós também rezamos como católicos para eles. Sim, bastante. E que eles sejam dóceis à graça do Espírito Santo, porque é a função deles. Sim. Assim como, por exemplo, cada um de nós temos uma função, né? Sim. Então, você é casado, você é pai, e quando você casou, né, Deus, ali pelo casamento, pelo matrimônio, te deu uma graça para você ser um bom pai, para você ser um bom esposo, né? E você tem os seus, né, ali os seus afazeres, tem ali seu trabalho, né? Seu trabalho. Sim. Você, além de ter um dom, né, que você trabalha aí com as suas facas, é um dom, esse artista, Sim, né, além de ser um artista, você também tem um trabalho, né, que isso é um trabalho. E você precisa de graça de Deus para desempenhar bem o seu trabalho, a sua função, de ser pai, de ser um bom esposo, de fazer bem o seu trabalho, né, de cumprir a sua missão, né? Sim. E isso Deus ajuda para você cumprir da melhor maneira possível se você quer fazer isso. Aí você precisa também ser... E o cardeal é a mesma coisa. E o principal ato de um cardeal, a principal ação do cardeal, né, é votar para escolher o novo Papa. Isso é o auge ali das funções do cardeal. Sim. E é claro, ele entra ali, ele quer fazer da melhor maneira possível, né, no sentido de quê? No sentido de ajudar a igreja. Né? O que é melhor para a igreja? Então, ali, como ninguém está pensando em si, né, ele vai pensar o quê? Na igreja. O que é melhor para a igreja? Né? Por isso que tem aquelas congregações, né, aquelas reuniões antes e tal, eles vão vendo o que a igreja está precisando. Então, quem que vai ser melhor para poder fazer isso? Essa é a temática. Os cardeais, eles não estão preocupados com mais nada. A mídia está falando que é mais o fulano, mais o que o fulano. Na hora, tem que esquecer disso tudo e focar naquilo dali. Está precisando disso e tal. Quem que é o mais indicado? Aí cada um, né, vai julgar, porque cada um, eles não são robôs, né? Eles são pessoas que pensam, que julgam e tudo. E é isso, o Espírito Santo vai dar a graça para que eles cumprem da melhor maneira possível a função deles, de acordo com a vontade de Deus. Sim, entendi. Né? E aí eles têm que entender isso. Né? Entendi. Nós tínhamos cardeais brasileiros, né? São quantos cardeais brasileiros, você sabe? São sete cardeais brasileiros. Tinha um Leonardo, se não me engano, que estava até entre os 10 favoritos ali, né? Mas ele estava, mas não... Acho que dessa vez nenhum deles estava assim com muita expressão, daquela questão dos favoritos e tal. Eu vi até que, voltando ao assunto sobre a eleição do Papa, que um dos favoritos era um filipino e que ele comentou que o Prevost, né, o cardeal Leão XIV, estava do lado dele e quando ele foi eleito, ele virou para ele e perguntou, e o que eu faço? E agora? Ele ficou surpreso também, que ele não esperava muito assim. E uma coisa também que a gente, olhando assim sobre a eleição do Papa, sobre os comentários, que ele é um americano não praticante. Como a gente, né, tem um católico não praticante, ele é um americano não praticante, que ele
igual você falou, a vida toda de missionário, 40 anos no Peru, mas ele não é muito alinhado com os pensamentos americanos, principalmente do presidente, né? Ah, sim. Mas, Ah. não, pode complementar. Então, eles fazem essas especulações todas, cada um Né? agora vai dizer uma coisa, né? E as pessoas continuam ainda depois, né? Continuam ainda falando, continuam ainda tendo, né? Esses raciocínios, Sim. né? Tudo tentando levar um pouquinho pro natural, né? É até uma coisa assim, que existe uma certa comentário que a Igreja Católica tá em declínio, né? Há muito tempo e tal, assim. É impressionante, né? Como a eleição do Papa para o mundo. Emissoras mandam seus melhores para lá e todo mundo fica ali, mesmo sendo católico ou não sendo católico, fica esperando a fumaça e fica esperando quem é o Papa, né? Impressionante como nessa hora a gente tentam falar que o catolicismo está diminuindo, mas quando acontece uma coisa, você vê que, pelo contrário, tá grande, tá enorme, como né? Como a Igreja Católica é. E se eu falar até do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, pelo menos assim, eu lembro do Papa João Paulo II, do Bento XVI e do Francisco. E agora o Leão XIV a gente vê como ele é. O Francisco, ele era muito carismático, né? Talvez seja um dos papas mais carismáticos que a igreja teve. Ele muito humano, muito se aproximar de uma forma geral, né? Eu acho que isso foi muito bom, né? Para a igreja de uma forma geral, né? Porque, não, de certa forma, ele, igual você falou, né? Trouxe mais a igreja mais para perto do povo, assim, você traz pessoas para dentro da igreja e, né, naturalmente, se ela não for convertida, ela acaba se convertendo, né? E qual a importância acho que foi 12 anos, né, do Papa Francisco, assim, qual o legado você acha que ele deixou, assim, para a igreja? Então, eu vejo assim, particularmente, é claro que a gente sempre vai observando, né, falando assim, sem uma análise muito profunda Sim, e sim. tal, a gente observa mais o seguinte, né, aquilo que é percepção, talvez, do povo, né? Sim, O Papa Francisco, né, ele foi muito pastoral, sim, né, ele se exatamente. preocupou muito com essa parte pastoral, Exatamente. né, ali do povo. Sim. É claro que em Roma, né, ele agiu muito lá dentro da cúria, né, precisava fazer alguns ajustes e ele fez, né, ali na questão interna ali do governo, né, então ele Sim, fez muito sim, isso. sim. Na verdade, uma coisa que estava precisando, foi falado isso na época que ele foi eleito, e parece que o elegeram, né, muito nesse sentido, mas, assim, de acordo com o mundo, ele foi muito pastoral, então ele se preocupou muito assim com a questão do povo, das pessoas, né, dando bastante atenção a isso, por isso ele, por exemplo, a questão do perdão, ele teve o ano da misericórdia, né, que ele colocou como um ano santo, para poder dar atenção às pessoas, para poder chamar as pessoas para a igreja através da misericórdia, do perdão, né, da confissão, da indulgência. Então aquilo ali foi um tema assim que meio que resume, né, essa parte dele. Então, para ele ser muita dessa misericórdia, muito da questão do povo, então a igreja começou a ser muito falada, mais falada ainda, nesses lugares, como eu falei aqui no começo, onde onde pessoas que não são católicas, ou às vezes não são pessoas que precisam de falar de igreja, mas falava bem assim, né, elogiando o Papa, por isso, pela uma fala que ele teve aqui, outra fala ali, né? Então isso acabou que, independente do conteúdo, vamos dizer assim, né? Independente do conteúdo, estava todo mundo falando bem da igreja. E isso serve para poder, tipo, crescer mais, né? Você vê agora a morte do Papa, todo mundo foi para Roma, né? Sim, Você vê sim. com a quantidade Sim. de representantes Chefe que de estavam Estado, lá, né? de chefe de estados e representantes de chefe de estado. Então, né, então isso foi pelo Papa Francisco. Sim, Né? sim. Então isso
Então, acho que, de uma maneira assim, mais superficial, como eu estou dizendo, mas pelo menos é o que mostra, né, para as pessoas entenderem melhor, né, se a gente fazia aqui uma análise mais profunda né, dos seus escritos, dos seus sermões, mas é mais, eu vejo muito isso. Então, eu acho que isso seria um legado positivo, né, que a igreja, pelo menos, expande, né, porque a igreja é para isso, né, ela é evangelizadora, né? Então ela é para anunciar a boa nova, né? O evangelho é a boa nova de nosso Senhor. Então, se a gente for olhar, Deus é justo, é misericordioso, mas ele é mais misericordioso do que justo, né? As obras, os atos de misericórdia são muito maiores, né? Do que os de justiça, né? Mas embora não podemos esquecer da justiça. Não pode abusar também, né? Da justiça. A misericórdia é para a gente usar. E não para a gente abusar. Não podemos abusar da misericórdia de Deus, que isso aí já é um grande pecado. Essa frase foi perfeita. Já teve outros papas eméritos sem ser o Bento XVI? Essa é uma curiosidade que eu tenho. O Papa Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar? Não, já teve outros na história da igreja, mas tinha muito tempo que não acontecia, parece que, eu não me lembro agora exatamente, mas parece que 400 anos antes do Papa... mais ou menos 400 anos atrás, né, teve um outro Papa o último Papa que tinha renunciado, né, depois de 400 e tantos anos, aí vem o Papa Bento XVI e faz a renúncia. Né? Então, normalmente não é uma coisa que acontece comum, né? Eu não lembro agora qual foi o Papa e também não lembro exatamente o nome do Papa. Sim. A época, no caso. Sobre a escolha do nome Leão XIV, o Papa, quando ele escolhe um nome assim, por exemplo, tem mais ou menos uma característica dos leões, digamos assim, por isso ele escolhe um tipo de governança, eu acho, é isso? Normalmente o nome, né, já indica, né, alguma coisa que ele vai, né, ali seguir, né, já indica alguma linha. Ou então, quando ele quer, né, seguir alguma linha do que o outro já fez, né? Sim. Daquilo, né? Então, no caso, quando o Papa escolheu, quando anunciou lá, então todo mundo ficou curioso, porque os últimos papas têm escolhido um nome um pouco mais perto, né? Esse vai um pouco mais atrás, né? Sim. Embora Bento XVI também foi mais atrás, né? Papa Leão, né? Escolheu esse nome de Leão. E na hora que anunciou, a gente não sabia, né? Qual, né? Depois ele deu a explicação. E na hora dele explicar, ele falou assim, existem muitas razões, várias razões pelo qual eu escolhi, mas a principal, né, é pelo Papa Leão XIII, né, e mais especificamente sobre a encíclica que ficou muito falada, que é uma encíclica muito célebre que ele escreveu, que é a Rerum Novarum, né, que a partir dessa encíclica, que fala do social, né? E a partir dessa encíclica começou a ter uma grande ênfase da doutrina social da igreja, né? Entendi. Que a igreja, ela tem essa parte, que é o principal, é a parte espiritual, mas a igreja também tem uma parte social, né? Sim. Que participa muito e que é muito importante. Então a gente tem que entender exatamente como é a questão da doutrina social da igreja, né? Que a gente não pode esquecer o espiritual, né? E a social ele está subordinada aos mandamentos, aos princípios da igreja, né? Então, acho que nessa linha foi muito importante essa explicação. Quando anunciou, antes dele dar a explicação, já especulava mais ou menos que poderia ser para isso, né? Mas ele depois confirmou, né, na sua explicação aí. Então é mais essa questão. Então a gente acredita muito que ele vai olhar nessa questão social, né, também, mas colocando talvez ali uns pingos nos is, né, justamente por conta dele ter citado essa encíclica Rerum Novarum,
né? Sim. Que é célebre, é um clássico aí dos escritos do Papa, a gente fala muito, né? Sim. Isso. Acho que o Papa Leão XIV foi um dos maiores, foi o maior papado, né? Leão XIII, um Papa que Leão XIII, né? durou muito. 31 anos, se não me engano. Isso, E o segundo foi o João Paulo II, 26 João Paulo anos. II, depois de São Pedro, né? E São Pedro é o primeiro. 31 a 34 anos, né? Que foi isso. A gente teve, né? A gente falou assim, do Conclave, e a gente teve o filme Conclave, né? Que foi um filme assim eu não assisti o filme, mas muito mau gosto, muito maldoso, digamos assim. E ele ganha melhor marketing, melhor publicidade que ele poderia ter é um Conclave dentro desse período do filme. E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o filme, né? Sobre a forma que ele foi feito, sobre a maldade, né? O senhor até falou no homilia um tempo atrás, queria que o senhor falasse um pouco desse filme, né? Sobre como ele foi feito, como ele foi maldoso, né? Agindo de má fé. Uma coisa tão santa, tão significativa para a igreja, e agindo de má fé. E, infelizmente, acaba influenciando. Às vezes a pessoa que não é da igreja assiste o filme e fala, lá, tá vendo como é que é o conclave? É tudo isso, aquilo, a cor e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse filme. Então, a questão do filme, eu acho que eu nem sei falar muito do filme, porque eu não assisti, né, o filme, não assisti, e assim, também não li uma crítica mais profunda sobre o filme, né? Mas a gente pode falar, né, que acontece. O filme, ele pega muito essa questão humana, né? E coloca coisas ali que não existe, né? Então a maldade está ali, tem coisas ali, aquela questão justamente, como eu falei assim, da campanha, da coisa, não é daquele jeito, né? Então assim, acaba fazendo muito mal, porque a pessoa fica com a imagem, né? Aquela imagem fica ali, porque coloca isso como ênfase, essa parte muito humana, né? Pensa que... Então, mas não é nada disso, é uma questão totalmente... A igreja tem as regras, e as regras que os cardeais seguem, não está escrito, não está ali no filme, ali mostra uma estrutura que pega lá das regras, né? Só a estrutura, e eles vão colocando... inserindo coisas que não tem, na verdade, né? Que não acontece, né? Sim. E é claro, por exemplo, na verdade, o filme ele é para poder as regras da igreja que a igreja tem, que a igreja coloca, é para poder não acontecer aquilo que acontece, que o filme fala que acontece, exatamente, entendeu? Para não deixar acontecer, para não acontecer, influência, alguém que coloca né, manda uma mensagem e tudo. Você tem ideia, por exemplo, o conclave hoje está durando, né? Teve conclave que durou mais tempo, né? Mas o conclave hoje dura 2 dias, 3 dias no máximo, os últimos conclaves, né? 2, 3 dias no máximo. Muito rápido. Mas mesmo assim não se deixe de fazer toda aquela preparação, onde que os cardeais vão ficar, cada quarto, né? Tem regras lá, por exemplo, para poder cobrir a janela e tudo. Por que isso? É justamente para poder evitar e para poder mostrar a seriedade que a igreja leva as coisas, entendeu? Todo mundo faz um juramento. Eu vi até que eles bloquearam o sinal de internet. Tudo isso. Não tem sinal de internet. Eles ficam realmente incomunicáveis. Não tem como. É uma coisa assim, que hoje em dia, além de tudo, usa tecnologia, né, de bloquear sinal, porque e tal, então não tem internet, não tem nada. Ali, eles não têm aparelho, né, tudo é escrito à mão, qualquer anotação que tem que fazer, tudo tem que ser escrito, papéis e tal. Até tem a questão da fumaça, né, que de fato, depois da eleição, depois de cada rodada ali de votos, se queima mesmo os papéis, né? Os papéis são queimados mesmo, porque aquele papel destrói, né? Os papéis da votação, as anotações que os cardeais fazem ali, coloca tudo lá na fogueira, para queimar mesmo. Então, tipo assim, ali tem fogo mesmo, queima de fato, não é só uma coisa artificial para poder sair uma fumaça preta, uma fumaça branca. Hoje em dia estão ajudados ali pela aquela química que eles colocam, né? E tudo.
Mas então tem todas essa proteção, essas regras, para poder não acontecer. Aí vem um filme, fala que não sei o quê, aí um fulano entra, aí o outro sai. Não tem essas coisas, né? Então a maldade é justamente por isso. Sim. Então, assim, falar um pouco mais profundo aqui do filme, eu não sei, né? Confesso aqui que eu não sei falar muito sobre isso, mas as críticas, né, que a gente faz é justamente isso. Eles colocam e tem coisas ali que é bem maldosa, porque são coisas que nem existe e nem acontece, né? De fato não acontece. E aí aquilo acaba denigrindo um pouquinho, né? Exatamente, né? A igreja. Ruim porque isso. o filme aproveitou aí o conclave e tudo, e com certeza muita gente viu. Uma publicidade muito ouviu grande de curiosidade e tudo. De tal maneira que a gente precisou de falar alguma coisa assim para alertar as pessoas, porque tinha gente que estava pensando que era daquele jeito que acontecia. Exatamente. Né? E na verdade não é. Não é. Tem muita coisa ali que é totalmente mentirosa mesmo, mentirosa. Sim. Por isso que a gente desaconselha, olha, não veja, né? Sim. Simplesmente não veja, porque vai ter muita coisa que vai enganar ali. Ah, mas eu vou ver para eu ver o que é. Você quer saber a verdade? Leia os documentos da igreja, né? Ou assiste alguns padres, vários padres e pessoas entendidas fizeram aí podcasts, fizeram entrevistas ou fizeram palestras mesmo, falando mesmo, publicações, né? O padre Paulo Ricardo, por exemplo, falou muita coisa boa, né? E tem muita confiança, né? Mas é isso, o sobrenatural, né? Eu até compartilhei nas minhas redes sociais, né? Eu não sou muito desse negócio de rede social, né? Mas eu vi uma publicação, né? Até tá aberto aqui no meu celular, de um professor, né? Ele escreveu sobre o Papa, escreveu uma coisa bem bonita, até falei no sermão um pouquinho baseado nisso que eu li aqui, mas é uma coisa muito, muito bonita que ele escreveu, mostrando justamente essa parte que o Papa ele faz essa renúncia, né? Sim. Ele renuncia, né? É a maior renúncia que possa ter de uma pessoa, mesmo dentro da igreja, né? Sim. Porque ali ele é o servo dos servos de Deus, né? Então, se nós somos servos, ele é o servo dos servos. Então, esse é um dos títulos mais bonitos, assim, para um Papa, né? Então, isso é muito, muito importante. E posso até ler aqui um pouquinho, né? Sim, falando do Papa, do Cardeal Prevost, né? Agora o Papa Leão XIV, né? Ele fala sobre os detalhes, né, da vida dele. Ele foi ordenado quando ele tinha 26 anos de idade, né? E por mais de 40 anos ele serviu a igreja no silêncio, longe dos holofotes, ou seja, ele estava lá na vida pobre, nos lugares mais remotos, quietinho, falando ali 40 anos de serviço, né? E ele estudou, então, não só pelo seu trabalho, mas também pelo seu estudo, ele também foi ordenado bispo, chamado para ser bispo para isso, né? Então, não foi só pelo trabalho, mas também pelo estudo que ele tinha. Ele foi chamado para ser bispo. Aí a pessoa escreve, né? E em 2023, ele foi cardeal pelas mãos de Francisco, né? Então, recente, cardeal. Recente. Né? Daqui 4 meses, né? Ele fará 70 anos, né? Aos 75 ele poderia se aposentar, viver um merecido descanso do lado dos seus. Anônimo, ele foi para Roma, né? E chegou lá e foi eleito, né? Aí acho muito bonito que ele fala justamente agora, em suas mãos estão 1,4 bilhão de católicos, né? E ele não voltará para a sua pátria, ele não terá mais a sua família por perto. Após doar a vida à igreja, hoje ele foi chamado a morrer por ela.
era preciso que o Robert Prevost morresse para nascer o Leão XIV. Né? Sim. Então, o que vai acontecer agora? As suas falas rodarão o mundo, seu passado será revirado à lupa. Então, o peso agora de Pedro repousa sobre os seus ombros. Né? E, no final, ele diz, aqueles que não vivem a igreja pensam que o papado é sobre poder, mas, na verdade, é tudo sobre servir. Né? O Papa é chamado ao martírio. Né? Sua missão é consumir-se por inteiro, sem reservas, né? Até o seu último respirar. Sim. Então, é justamente isso. Então, tipo assim, ele está lá agora no mais alto grau, né? Então ele é o todo-poderoso. Não, ele é o servo dos servos. É o servo dos servos, sobre é o maior servir. servo, Então, é totalmente contrário a tudo isso que no mundo, né, pensa, né, que as pessoas do mundo falam. Tem aqueles que são ignorantes, no sentido que não sabem das coisas, e tem os maldosos também, que são contra a igreja, porque a igreja é perseguida muitas vezes. Né? Sempre, né, Desde sempre, pode se dizer. Com certeza. Né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, padre, queria falar Acho que já estou falando demais, né? Não, não nada. Falar um pouquinho da história do senhor. O senhor falou no começo um pouquinho, mas o senhor nasceu... o senhor é Gualante, né? Sou Gualante. Do Cachoeirão. Gualante e Deg Sport. Minha família é italiana pelos dois lados. Nós estamos aí descendentes de italiano, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. São os dois italianos. Acho que é uma curiosidade. E eu nasci na roça aqui, perto de um lugar chamado Cachoeirão, né, que é perto aqui, 20 quilômetros daqui, né, na verdade, né? E município de Bom Jesus, não é o município de Varriçara. Ali Embora está mais perto de Varriçara do que Bom Jesus. Mais fácil de Varriçara. Mais perto. Não, é mais perto. Bom Jesus é mais longe um pouquinho. Sim. Embora lá é asfalto, né? Aqui é estrada de chão. Como é assim, quando o senhor percebeu que o senhor tinha essa vocação para o sacerdócio, tem um start, é uma coisa que vem aos pouquinhos? Como funciona assim essa vocação para o sacerdócio assim? Quando o senhor descobriu, falou, é isso que eu quero para minha vida, porque é uma escolha, né, de vida muito importante. Eu não tenho assim, eu fico até às vezes ouvindo certas histórias, né? Eu falo assim, eu não tenho essa história, foi tal coisa, tal dia, né? Naquele dia eu me despertei, né? Porque eu nasci, graças a Deus, né, dentro de uma família muito católica, né? Eu tenho 3 tios que são padres. Sim, verdade. E lá, do lado da minha casa, o seminário tem um sítio, e onde é a casa de férias do seminário. E ali sempre tinha padres, né? E inclusive os padres que trabalhavam com o seminário, principalmente o padre José Possidente, né? Então, eu cresci, né? Comecei a ter o entendimento das coisas do lado dos padres e do lado dos seminaristas, né? Então, eu nunca pensei em outra coisa. Eu sempre pensei que eu ia ser padre, ou que eu queria ser padre, né? E cresci assim, né? E quando chegou no dia, ou no ano que eu podia entrar para o seminário, né? Que eu ficava contando assim, eu posso entrar para o seminário, tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade, não posso, porque lá no seminário, para entrar para o seminário, eu teria que ter, na época, tinha seminário menor, né? Então eu precisava de ter feito a 5ª série, né? Que hoje é o 6º ano, né? Sim. Então eu precisava de ter a 5ª série. Aí eu poderia entrar para o seminário, que era seminário menor. Então eu ficava esperando esse dia, né? Chegar, eu tenho que passar de ano para poder eu chegar esse dia para ir para o seminário. E assim foi. Quando chegou, eu estava chegando ali no final do ano, eu falei com o padre, eu nem falei com o meu pároco, né? Que estava aqui em Varriçai. E eu falei com o padre José Possidente mesmo, que ele estava ali do meu lado, né, um padre que eu conhecia, lidava mais com ele até com dos meus tios, ele lidava mais com o padre José Possidente que meus tios. Falei com ele, eu quero entrar para o seminário. E aí ele falou assim, tá bom, eu já te conheço, já sei quem, né, sua família toda, então você pode entrar. Em março a gente vai. Né? Eu falei isso no final do ano, e em março eu entrei para o seminário, eu tinha 13 anos de idade,
né, de 1990, né, foi o ano que eu entrei para o seminário. E aí eu fiquei no seminário 12 anos, né, porque eu entrei com 13 anos e aí fui ordenado com 25. Sim. Tem uma idade mínima para ser ordenado? 25 anos. 25 anos. A idade mínima é 25 anos. Né? Quantos anos de sacerdócio o senhor tem? Eu estou com 24. Vou fazer 24 esse ano, no caso, né? Vou fazer 24, 23, vou fazer 24. No ano que vem já é o meu jubileu de prata. No próximo ano que vem. Vou fazer 23 anos agora, né? Vou fazer 24 esse ano. Que legal. Mas o senhor falou que não tem uma história, mas tem uma história muito legal. Essa história aí, né? Não tem. Direto. Eu nunca pensei em outra coisa. Sempre pensei que eu queria ser padre e graças a Deus, Deus me deu essa graça, essa vocação, né? Porque não é para ser padre é diferente, né? Não é assim, eu quero ser, né? Tal coisa. Dependendo de certa profissão, você aprende, você se dedica e vai. Agora, ser padre, não. Você tem que ser escolhido por Deus. Então, a gente vai para o seminário para quê? Para poder discernir, né? Eu sou ali Deus me deu essa vocação, ou vai me dar essa vocação. Então, a gente sempre reza, né? Por isso que a gente reza e Deus vai dar um ou outro, né? A vocação a quem Ele quer. A gente é um mistério de Deus também, porque se a gente for olhar assim, por que Deus me escolheu, né? Podia ter escolhido tantos outros meus primos ou colegas ou conhecidos que tinham mais qualidade do que eu, mais dote do que eu, mais inteligente do que eu, sei lá, ou mais santos até, né? Eu passei 12 anos no seminário, foram muitas pessoas que passaram por lá durante esse tempo. Né? A gente acompanha, né? Sempre vai jovens e voltam, né? Com o passar dos tempos e tal. E eu me ordenei, então, em dezembro de 2001, né? Depois de ter feito a minha teologia em Buenos Aires, na Argentina. Né? Fiz a nossa teologia, foi feita lá. Na época, o nosso seminário não tinha teologia. Então, a gente fez a nossa teologia lá. Então, eu estudei. Fui para o seminário, então, estudei ali sérios, normais, né? E depois a gente fez filosofia e teologia nós fizemos lá. E a minha ordenação foi a última ordenação de Dom Licínio, né? Dom Licínio, antes de Dom Fernando, tive Dom Licínio. Dom Licínio foi o que nos ordenou, foi eu e Padre Everaldo, nós dois somos os dois que foram ordenados nesse dia, né? 16 de dezembro de 2001, né? Foi a nossa ordenação sacerdotal. E Dom Licínio morreu um ano depois. Um ano depois ele veio falecer. Exatamente. Mesmo dia. Mesmo dia? Exatamente. Onde eu estava completando um ano, estava até comemorando um ano, ele veio falecer, né? Nesse dia. E depois trabalhei aí nas paróquias e até parar em Varsay. Espero que você continue aqui por muitos anos. Estamos aí, já tem 5 anos, vamos ver até quando. Produção, tem um cafezinho? Rola um cafezinho para convidado? É isso aí. Já que é o café com faca, né? Vamos tomar um cafezinho. Beleza, o café tem que ter. Para poder esquentar o frio também. Varsay esses dias tá certo. Tá Varsay. É isso aí. De verdade. Com certeza. E agora com a colheita do café, o pessoal está sofrendo um bocadinho. A panha esse ano tá agarrada. Mas faz parte. Né? Não, é muito melhor chuva do que a seca do ano passado, porque o sol ele é muito triste pra gente que... Obrigado. Tomar um cafezinho gostoso aqui, lá do Vai e Volta. Lá do Vai e Volta. Esse é o gourmet. Do City Vai e Volta. Esse é o gourmet. Isso aí. Muito bom. Café dá uma despertada. Sim. Eu sou viciado em café, eu bebo muito café. Eu bebo uma garrafa de café de manhã. E, padre, um dos assuntos, né, que a gente queria falar aqui é a festa, dia 8 de junho, né? É uma festa que está se tornando cada ano maior, né? Esse ano, por exemplo, eu faço parte do Contour, então eu tenho um contato com das pousadas, né, esse pessoal mais de turismo aqui, e tenho uma procura, né, de pessoas de fora querendo vir esse ano para festa, para conhecer. Eu estava perguntando datas, quando ele começava, se tinha alguma coisa no sábado. E como está a preparação assim, para esse ano? Tem alguma novidade? Como estamos o andamento da festa para esse ano? Acho que é importante a gente destacar, né, a festa do Divino.
É uma festa da igreja, Sim, né? sim. É a festa de Pentecostes, né? É a descida do Espírito Santo, que no mundo inteiro a gente celebra 50 dias, né, depois da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, essa é a grande festa da igreja, depois da Páscoa, né, é Pentecostes, né? É ali mesmo que nasce a igreja, de modo que os apóstolos saem pregando logo depois da descida do Espírito Santo. Bom, e aqui fazemos essa festa, como em vários lugares do Brasil, né, a gente faz, colocando também um pouco da cultura e tal, Sim. e fazendo uma festa assim, mais tradicional, também colocando a representação do imperador, da imperatriz, que promoveram, que trouxeram de Portugal esta festa, né, aqui no Brasil, por isso que a gente tem, né, ali o imperador, a imperatriz, então que por isso que tem ali o imperador e a imperatriz. representando o imperador do Brasil, que na época fez essa... Qual o imperador? O imperador foi Dom Pedro, né? Pedro. Dom Pedro Primeiro? Dom Pedro I, que traz esta festa. Esta festa para o Brasil, a imperatriz principalmente, né? Que vem para poder colocar, né, ali, incentivar, né, esta festa do divino. E aí no Brasil é celebrada, muito celebrado, né, desse jeito, né? Não igual aqui, né, mas segue mais ou menos no mesmo padrão, né, um pouquinho assim, entendeu? Sim. Então, cada lugar, por exemplo, se você for olhar, às vezes tem colocado alguma coisa cultural daquele lugar, Sim, né? sim. Daquela cidade, daquele município. E aqui tem a questão do café, a gente coloca alguma coisa do café também ali, né? Então, como é que tá a programação e como é que é a nossa programação? Por enquanto, nós estamos concentrando a nossa festa só no domingo mesmo, que é o dia principal, que é o dia, né, de Pentecostes. Mas a gente tem menos, só religioso, né, 4 dias, então começa na quarta-feira, né, ali a passagem do Império, né, cada ano é um rapaz, uma moça diferente que representa o imperador. Então, na quarta-feira tem a passagem do Império, o que foi do ano passado vai passar o Império. E aí, depois da quarta, nós temos quinta, sexta e sábado, que é um tríduo solene na igreja, né? E que as pessoas também, né, participam, todo mundo está ali. E aí, no domingo, tem a programação, que a gente começa com a coroação do imperador. A coroação é no domingo, ele recebe o Império na quarta-feira, mas ele só vai ser coroado no domingo. Aí no domingo tem a coroação, aí tem a procissão, que é a procissão do divino, que é também um cortejo do imperador, né? E logo né, que é feito lá na Capela Nossa Senhora Aparecida. Sim. A gente passa pela cidade, né? Vem aqui no centro todo. E aí depois segue a programação, né, durante o dia. Nós temos coisas para o dia inteiro, né? Sim, o dia todo. isso que eu ia perguntar. O dia todo. Chegando lá tem a missa, né? Aí a missa não é dentro da igreja, porque não cabe as pessoas, porque é muita gente que vem, né? Então não cabe. Sim. Então, aí tem a missa campal em frente à igreja, e depois da missa vem então essa parte. Então a gente convida as pessoas que querem colocar ali a seu stand e tal. Então vem agropecuária, essas coisas. Então a gente tem uma feira, né, que é a abertura depois da missa ali, e almoço para todo mundo, né? As pessoas podem comprar ali seu almoço, já almoça ali mesmo, né? E aí durante o almoço já tem música ao vivo, nós temos as atrações musicais, né? Sim. Já confirmado para esse ano, vamos ter 3 cantores, né, que vão participar ali conosco, né? Vai ser o Tarcísio, né? O Tarcísio Menezes, que vai ficar ali durante o almoço. Depois nós temos o Valber Meirelles, um que toca viola, né? Então ele vem com a sua viola e canta também. Ele é de Itaperuna, né? E também o Cizinho. Então nós vamos ter esses 3 momentos de música, né? Durante a procissão, a banda Santa Cecília vai nos acompanhar também. A banda de música vai nos acompanhar também, que é importante também, né?
E aí, logo depois tem a produção dos tratores, que é um momento também muito esperado. Sim, né? sim. Então a gente até, né, convida todo aquele que tem o seu trator. E não é só os tratores, né? Os veículos que usa aí na agricultura. Agricultura, sim. E hoje um veículo que é muito usado na agricultura é moto, né? Interessante. Bastante. Você vê que quem sai, todo mundo vai de moto para as lavouras e tal. Você vê todo mundo em moto. Então a gente também coloca as motos também ali no roteiro, né, para poder participar. Então tem todos aqueles veículos, né, participados. Então tem sua caminhonete, seu caminhão, né, e tudo. Então isso acho que é um dos momentos mais aguardados. É um momento muito bom também. Acho que o pessoal quase que mais gosta. E ano passado nós começamos com um momento também muito especial, que é o café, né? O café no Bully. Pois é, esse ano vai ter de novo. Café no Bully vai ter de novo. E esse ano tem novidades, né? Aguarde, tem novidade. Vamos melhorar essa questão aí do café, né? Então a gente tem uma proposta boa aí para poder ser mais uma atração também, né? Ali na hora de passar o café ali no Bully ali e distribuir o café para todo mundo. Né? Então vai ser um momento também muito bom. Já foi um sucesso ano passado, né? Muito grande. Nós temos um Bully gigante. Né? De 200 litros. Né? O Bully é de 200 litros, nosso Bully. Nossa. Então, nós temos esse momento que foi um sucesso. Né? Então esse ano vai ter de novo, né? Não pode faltar. Né? Sim. Pode faltar. À noite tem uma segunda missa. Né? Sim, e termina com o levantamento do mastro, a queima dos pedidos, né? E tudo mais. Né? E uma ajuda boa que a gente tem, né, durante a festa, claro, durante a festa tem o tempo todo, tem o almoço, depois tem continua funcionando a cantina com pastel, pizza e sorvete e essas coisas ali, vai vender, açaí também vai ter uma barraca de açaí, de sorvete, de tudo. Então tem ali café, tem, né, as pessoas que colocam lá seus cafés e que vai participar. E estamos fazendo uma rifa. Né? Sim, essa rifa é para ajudar ali, não só na festa, mas nas nossas obras da igreja. Né? E esse ano a gente investiu aí, colocamos um prêmio bom. Né? Tem uma moto, né, que está lá na rifa. Né? Então quem for e participar também, dá para participar da rifa também e ajuda também as nossas obras da igreja, né? Que a igreja sempre está precisando de fundos, né? Para poder completar aí os seus... Na verdade, a gente mantém a igreja com o dízimo, né? Mas quando a gente vai fazer uma obra, então gasta-se muito mais. Então a gente precisa de colocar ter uma renda extra, vamos dizer assim. Então as rifas têm ajudado bastante a gente. Então eu queria até convidar você, pessoal, que você ainda não está sabendo dessa rifa ou ainda não comprou, que compre o seu número. E também, se você quiser vender essa rifa, é só sair na secretaria da igreja, né, padre? E pode pegar uma folha lá e vender ela toda ali. Ganha 2 números, padre? Ganha 2 números, tem uma promoção. A folha de 30 números, você ganha 2 números. E se você não quiser a folha, compra pelo menos o número avante da igreja lá. Bater a meta, né? Que você sempre tem uma meta, né? Isso, Bater a meta, então é muito importante. Se você não está sabendo dessa rifa, procure alguém da igreja, com certeza você vai achar. Pode procurar a secretaria da igreja também e pega uma folha, vende rapidinho no WhatsApp, bota no grupo lá que você vai vender rapidinho. Teve uma irmã que quantas folhas que vendeu na rifa retrasada, o senhor falou? Teve uma que vendeu 7 folhas. 7 folhas, tá vendo? Só pela internet. O meu cunhado na última rifa vendeu 2 folhas no WhatsApp assim. Só pelo WhatsApp. O WhatsApp vende bem também. É porque, normalmente, assim, dessa vez a gente colocou R$10, né? A gente estava vendendo a 5, né? Era um número fácil de vender, por conta também do valor do número, né? E tudo mais. Mas dessa vez também a gente colocou 10, mas o prêmio também, né? Tá valendo a pena, né? Uma moto aí, valor... A moto é mais ou menos o valor de 24 a 25 mil, mais ou menos, que vale uma moto daquela, né? Eu nem sei como é que é o nome da moto. XTZ Cross. O prêmio principal dessa rifa é uma XTZ Cross 0 km. Tá lá na igreja, lá na porta da igreja. Isso. Da Yamaha, né? Isso, Yamaha. XTZ Cross da Yamaha, 0 km. Linda moto. Espero ganhar ela. Isso aí. Precisa. Pois é. Pessoal aí da lavoura aí, ó. Já é uma moto mais alta assim que dá para subir a lavoura. Eu preciso de uma moto daquela. Isso aí. O senhor anunciou recentemente, a gente já está quase acabando aqui, batendo o nosso tempo. A gente tem que liberar o senhor também, mas o senhor... eu nem tô vendo o tempo, nem sei. Esqueci da hora. Então tá perfeito. Então a gente conseguiu o que queria.
Então a gente conseguiu o que queria, Marquinhos. Não sei. Quando a gente perde a noção do tempo, é porque o sinal que o negócio é isso mesmo que a gente... Ou então porque eu estou falando demais, não, né? A ideia era essa. Quando perdeu a noção do tempo, porque o negócio tá dando certo. Mas o senhor anunciou recentemente a ampliação da igreja, né? Que é uma coisa... Vai ser acredito eu, uma grande obra, né? Porque mexer numa coisa já está pronto, já é mais difícil, assim. E já tem, assim, um projeto, o senhor pretende ir para frente, ir para um lado? Ainda não temos projeto e não temos, assim, muita ideia, né? Temos ideia mais ou menos do que precisa de fazer, a gente precisa de aumentar ali, mas eu estou deixando para estudar essa parte mais para frente um pouquinho, porque a gente não está, assim, para começar imediato. Eu só avisei o povo porque as pessoas ficam perguntando, né, padre, e a nossa igreja e tal, né? Nós acabamos de inaugurar uma capela lá na Boa Sorte, Nossa Senhora das Dores, né? E aí agora a gente precisa de partir para outra coisa, porque temos necessidades, temos aqui a obra da Capela de São Miguel. Mas na igreja, ali na paróquia, ela precisa de fazer algumas coisas ali também. Até porque tem coisas ali ainda que desde a inauguração ainda está inacabada, né? Sim. Então a gente precisa de dar um jeito. Mas é a nossa meta aí, para não demorar muito, né, começar, né? Mas aí eu ainda não tenho um projeto. Não tem um projeto em mente, não. Mas a gente sabe que o principal ali é aumentar o tamanho. Sim. Então, se vai ser para o lado, se vai ser para frente, se vai ser para cima, não sei como é que a gente vai fazer ali ainda, exatamente, né? Mas a gente precisa de aumentar, né? Crescer ali um pouquinho. E para mexer numa estrutura, aí a gente precisa de estudar como aquilo ali foi feito numa época de muita dificuldade, né? As pessoas tiveram muita dificuldade para fazer aquilo ali e tal. Então, assim, a gente não tem, né? E você vê, há 30 anos atrás, as coisas não tinha tanta facilidade igual hoje, né? Hoje você tem mais facilidade de você guardar as coisas e tal. Então, assim, a gente não tem muita... os detalhes dos projetos, né? De como foi feito e tal. Então, a gente precisa estudar um pouco a estrutura da obra para ver se como é que a gente vai mexer, como é que pode mexer também, tem que saber dessas coisas. Então, nada disso foi feito ainda, né? Mas não é uma coisa que vai demorar muito, né? Se Deus quiser, a gente iniciar isso daí. Né? Porque é uma demanda aí que o povo pede muito, né? Sim. E é ruim também, né? Porque tem muitas nossas missas, o povo não cabe na igreja, a pessoa tem que ficar lá de fora. Principalmente quando tem assim, as festividades, né? Nossa Senhora das Graças, São Brás, Domingo de Ramos, né? Fica muita gente lá de fora. No dia a dia, até agora folgou um pouquinho, porque tem uma missa lá na Capela Nossa das Dores, né? Sim. Tá folgando um pouquinho no domingo. Lá já não vem todo mundo, né? Mas no dia a dia tá dando bem. Nas festividades ali, principalmente se estiver chovendo, tem que ir para quadra, né? Que já tá bom, mas... Pois é. Ela precisa de aumentar ali. E eu sou muito curioso, então, quando você falou, eu já fiquei fazendo os projetos ali. Pois então a gente dá para chegar para frente, se desse para abrir para um lado. Pois é, o pessoal fica imaginando e perguntando, e aí, como é que vai ser e tal? É uma curiosidade. Mas, com sinceridade, não tem ainda. Nem pensamento. Não, eu tenho. Não parou para isso, não. A gente fica imaginando assim, as coisas como todo mundo imagina mesmo, mas eu não parei para poder pensar sobre isso ainda, não, porque tem que resolver outras coisas primeiro, né? Mas logo assim que puder, a gente já vai fazer isso. Por isso que nós anunciamos a venda da casa. Sim. A venda da casa seria nesse investir sentido. na obra lá. A casa está à venda, né? Aparecendo os compradores, a gente já apareceu alguns interessados e tal. Estamos em conversações, mas está aí. Eu não tenho dinheiro, mas tenho interesse na casa. Mas não tenho dinheiro, então não adianta. Mas a casa está numa localização boa, né? Ali, né? Todo mundo... Ali é uma cidade, mas uma roça. Uma roça dentro da cidade. Pois Então, ali é muito bom. E é grande lá em cima. Sim. O diferencial lá é que é grande. Então, lá... 3 mil metros
quadrado. Nossa, mãe. De lugar aproveitado. Mas esse ano que o preço do café acho que vai vender bem fácil. O café esse ano vai ajudar. Esperar alguém vender uns cafezinhos aí para poder comprar a nossa casa. Um amigo meu me disse semana passada, esse ano o preço do café vai dar um susto na pobreza em Varriçada. A pobreza vai levar um susto esse ano aqui. Pois é. E graças a Deus, né? Graças Deus abençoe. a Deus. Eu sou, né? Quem me conhece sabe que eu mexo com café. Quem não me conhece, eu sou produtor de café também. Pequenininho, micro ali, mas sou. O produtor rural, principalmente, o produtor rural de uma forma geral, sofre muito, porque as intempéries do tempo, a gente colhe o café, a gente não tem controle sobre o preço. Pois é. Quem, por exemplo, tem um mercado, ele bota sacola de arroz lá, ele consegue vender a mais ou a menos um pouquinho. O produtor rural não tem, ele vende o café aos outros, as pessoas que botam o preço no produto dele. Quando ele vai comprar o adubo, é aquele preço, não tem negociação. Quando ele vai comprar um defensivo agrícola, é aquilo ali. E a gente precisa de chuva, de frio, né? Do café precisa do frio, do calor, de tudo ali certinho. Então tem gente que sofre bastante, principalmente nos últimos anos. Aí a gente chegou a vender café um saco de café, não comprava 2 sacos de adubo alguns anos atrás. Hoje, graças a Deus, dá para comprar mais de 10 sacos, né? Então a gente merece um pouquinho. E a gente sabe também que o preço do café é muito volátil, acho que isso vai passar. E é por isso que quem trabalha no campo, né, no caso aqui os produtores de café, tem que olhar muito para o céu, né? Não, pedir a Deus. Eu acho que o meu... Por mais que a tecnologia ajuda, né? Com certeza. Mas não é nada melhor do que para molhar a terra do que uma chuva, né? Não tem. Você pode molhar com outro jeito, mas a chuva não tem nada melhor do que a chuva. Não tem nada melhor. Né? E o sol é necessário também, né? Então, assim, acho que o homem ele precisa de entrar com o estudo, com a tecnologia, isso que faz parte, mas também, né, olhar para o céu, pedir a Deus, invocar. Né? Nisso agora tô aí passando, né, as pessoas sempre pedem, e agora eu estou até fazendo, aí como a gente temos todo ano a campanha do café. Sim. Ontem mesmo eu estava... rodando aí nas lavouras, né? Aí quando chegou já estava de tardezinha, já quase começando a escurecer, eu fui numa lavoura, chegou lá, a chuva me pegou lá no meio da lavoura. Foi. E tal, mas estamos aí. Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou continuar aí a bênção das lavouras, né? Dando uma bênção especial que dá aí para a colheita, tem uma bênção especial. A igreja, né, pensa nisso tudo, né? Sim. Então a gente tem a bênção dos animais, tem a bênção das máquinas, tem a bênção própria para a colheita, tem a bênção própria para poder afastar as pragas, né? Que às vezes, né, também assola as plantações, né? Que atrapalha, então tem uma bênção especial. Então tem essas coisas todas que a igreja pensa também nas pessoas. Sim. E nada melhor que as bênçãos de Deus, né, também. É claro que a pessoa tem que estar ali cuidando e usando ali os defensivos corretos, né? Que a tecnologia também e que a ciência nos ensina, né? Que Deus não sou também Deus da inteligência, o homem vai usar a ciência. Com certeza, né? Com certeza. A inteligência é uma coisa de Deus e como a gente sempre pede, né? A Divino Espírito Santo iluminando a nossa inteligência. Igual você falou, isso é uma coisa até muito que eu fico observando às vezes. Você pode pegar a pessoa que, às vezes, vai na missa uma vez ao ano, às vezes a pessoa vai a cada 2 anos, mas dá um período de seca, e a primeira coisa é, não, se Deus quiser vai chover. Não, Deus quiser vai chover, Nossa Senhora abençoar vai chover. Então você vê que é uma coisa, mesmo que a pessoa não pratica a religião, mas na hora do aperto ali, ele lembra de Deus. Então o pessoal do campo, acho que de forma geral, mesmo se ele for ateu, ele acredita em Deus, se ele for ateu não acredita em Deus, mas ele pede ali, porque sem as coisas de Deus, né, no campo não produz nada, não adianta ter tecnologia nenhuma. Mesmo se irrigar, como você falou, se irrigar, mas chega um tempo que a água vai secar, se tiver uma estiagem longa, a gente teve ano passado. Então a gente do campo, a gente reza bastante. Complicado. Reza bastante, faz a nossa parte, mas a gente pede a Deus para que corra tudo bem. Mas, padre, então é isso. A gente deu a hora, a gente tem que liberar o senhor também. Agradecer mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, nosso primeiro podcast, primeiro episódio, é o 01. Tem assunto que eu queria falar ainda, mas a gente vai deixar para um próximo. Isso. Mas se Deus quiser, muito obrigado pela presença do senhor, que esse programa seja abençoado, com certeza vai ser. Isso. E se eu quiser
agradecer o pessoal, deixar mais algum recado, pode ficar à vontade. E quero falar para o senhor que esse espaço aqui, se Deus quiser, a gente vai, toda quinta-feira vai ser da agora para frente, está aberto. Se o senhor quiser mandar algum recado, falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, o espaço está aberto, de portas abertas para o senhor lá, para a paróquia lá. Fica à vontade. E se o senhor quiser dar um recadinho, fica à vontade. Isso aí. Bom, então, que bom. Mais uma vez eu agradeço aí, né, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho e de participar aí da estreia, né, do seu podcast, né? Acho que, como eu falei, você, né, tá aí conhecido da gente e tudo, e tem esse dom aí de trabalhar com o ferro, né? Eu gosto muito disso. Sim. Aí. De vez em quando eu fico assistindo uns vídeos, né? Você tem que gravar uns vídeos também lá de você. Você já tem? Você tem alguns? Eu tenho alguns. Começar a botar uns vídeos lá, que é legal. Eu tenho alguns lá, mas eu preciso de fazer mais. Preciso de fazer, igual o pessoal faz o processo, né? Eu tenho dificuldade, porque como eu intercalo entre café, faca, e hoje ser pai, então fica difícil de eu manter. Mas eu tenho Esses dias eu estava falando com a sua esposa, a Bia, né? Eu estava falando com ela assim, eu quero ir lá um dia, na hora que ele estiver trabalhando lá, para eu ver ao vivo, assim, como é que trabalha as coisas, porque a gente fica assistindo os vídeos na internet, às vezes eu gosto, porque é muito interessante o trabalho, principalmente quando essa faca que tem esses desenhos, né? Da máscara e tal. Isso até é um projeto para o futuro, que é um projeto futuro que eu tenho ainda, que muitas pessoas têm essa curiosidade, como é feito, principalmente a parte do forjamento ali, que não em todas as lâminas é forjado, principalmente o damasco. Então eu tenho uma hora ainda, um projeto de as pessoas irem lá em casa um dia, passar um dia todo lá e ver esse processo. Não dá para finalizar a faca, mas dá para forjar um damasco e deixar uma barra pronta, assim, só para depois você fazer a parte dos design. Isso, então. Que muita gente procura. Mas aí eu tenho que, né, ajeitar minha oficina, porque a minha oficina é muito difícil de manter organizado. Aí eu preciso, mas o senhor está convidado, pode aparecer lá. Então, a gente forja o damasco lá na hora. Eu vou lá assim para a gente dar uma olhada e ver, né, independente se é damasco ou não, mas é interessante esse trabalho. O damasco é o mais... uma coisa que me chama a atenção. Puxando sardinha para mim, mas é uma coisa que chama atenção mesmo, porque você, aqui por exemplo, esse é um damasco sem lixamento e está todo negro, então na câmera não está dando para perceber o contraste. Sei, por isso que eu estou vendo aqui um pouco mais escuro. Ele tem 280 camadas, que a gente chama. Então você começa ele intercalando o aço carbono com aço níquel. Ele foi começado com 30 chapas, 15 de um aço, 15 do outro, e intercaladas. São 30 chapas, 5 de largura por 15 de comprimento. Aí você fica um bloquinho dessa altura, 5 comprimentos mais ou menos, como se fosse isso daqui. Isso. Aí você estica ele, geralmente ali 40 centímetros, corta ele em 4 e empilha de novo eles 4. E estica novamente. Aí vai dobrando as camadas, né? Cada vez que você empilha... até chegar na 280. Quanto mais camadas esticar, mais fino fica, mas tem como você também, no meio do processo, você fazer uma manipulação dessas linhas. Existe várias manipulações. Aí você vem cada tipo. Tem o pluma, o mosaico, vários. Cada um mais bonito que o outro, cada um mais complexo do outro, e a cutelaria ela não para. É uma coisa assim, é uma coisa milenar, é a profissão mais antiga, só que é uma coisa assim que o pessoal tá assim, todo dia tem coisa nova. Que bom, isso aí. Então eu agradeço muito aí seu convite, né? Eu que agradeço. E tendo a oportunidade, a gente volta. Não, eu quero sim. Aí, para outras conversas, outros bate-papos, né? E agradecer aí, né, as pessoas também. Convidar, né? Nós falamos aqui sobre a nossa festa do Divino, que é a nossa próxima festa agora, dia 8 de junho. Então eu faço um convite aqui especial, mais uma vez, a todos, né? Para poder divulgar essa nossa conversa aqui também, que vai também a divulgação da nossa festa também, junto, né? E a gente espera todos aí no dia 8, a gente se encontra, é um dia inteiro, pode vir preparado para ficar ali o dia inteiro, mas que tem coisa ali, você não vai ficar enjoado, tem coisa para você fazer o dia inteiro ali, tem comida, tem atração, e então a gente agradece e que Deus Nosso Senhor abençoe aí o seu trabalho, abençoe também agora mais essa empreitada aí de divulgação também, de falar com as pessoas, de conversar com gente
né, que vai trazer aí crescimento de conhecimento, de Sim. coisas boas para e divulgar também o nosso município, a nossa cidade. Com certeza, né? com certeza. É um dos Então, isso é muito objetivos. bom, que você tenha sucesso, que Deus Nosso Senhor abençoe aí todos os espectadores, todos aí aqueles que estão aí nos assistindo, né? Que dê uma bênção Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, abençoe a todos, né? E que assim a gente continue aí sempre unidos, né? Amém. Com Deus na oração, nas bênçãos de Deus, Nosso Senhor, e na nossa amizade também, que é importante. Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui. Se você não se inscreveu no canal, peço mais uma vez que se inscreva, curte e, se possível, compartilhe. Vão ajudar a levar esse conteúdo ao máximo de pessoas possíveis. E muito obrigado a todos que ficaram até o final. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Fique com Deus e um beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.